Fala pessoal, Wesley aqui mais uma vez. Então agora a gente vai continuar o nosso vídeo. Esse é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo para a gente aprender sobre proteções espirituais e sobre o nosso desenvolvimento espiritual, né? É muito importante que a gente se entenda para que a gente tenha proteção, para que a gente entenda como funcionam as energias ao nosso redor. E hoje a gente vai falar de alguns temas sensacionais para tudo isso. O primeiro de todos é a mente. A gente precisa entender o poder da mente para a gente usar ao nosso favor. Porque é o seguinte, vamos lá. A gente tem um grande problema hoje. As pessoas não entendem o poder que elas têm referente à própria mente delas e isso faz com que ela seja induzida a usar o poder dela contra ela mesma. Isso é o que acontece assim, ó, em massa. Só que existem muitos fatores atrás de tudo isso, né? Como a gente sabe, no mundo espiritual, os espíritos negativos, os magos negros, as estruturas negativas que comandam, entre aspas, né, o planeta, elas psiquicamente estão dia e noite colocando coisas negativas no teu mental para que a gente seja induzido a vibrar coisas negativas. E isso tem que ser entendido. Então vamos lá, qual que é o poder da mente? O quão poderoso é a nossa mente? Pessoal, nós somos fragmentos do próprio todo. Nós somos o próprio todo em ação. Ou seja, imagina que todo dia você recebe 10 de energia. Vamos dar um exemplo. Você recebe 10 de energia através da sua alma. E o problema é que é o seguinte, muitas pessoas, de 10 de quantidade energética que ela recebe, 8 ela dá para coisa ruim. 8 ela dá para criações mentais negativas. O que isso significa? Criações mentais negativas. Olha para o nosso mundo aqui agora. Olha para você e olha para onde você está. Você vai ver coisas, você vai ver móveis, você vai ver cama, às vezes sofá, às vezes você está no trabalho, cadeira. Olha tudo que existe, presta bem atenção em volta das coisas que você vê. Tudo que você está vendo saiu da onde? Antes de se materializar aí onde tu está. Tudo que existe, pessoal, antes de se materializar, saiu da mente. Saiu de uma projeção mental. O cara, antes de inventar a cadeira, ele pensou, ele falou, poxa, eu preciso de algo que as pessoas... eu preciso de algo para relaxar a coluna, para descansar os pés. Então tem que ser algo que fique em tal posição. Poxa, mas precisa ser estável, então precisa de 4 bases. Então você entende que a cadeira, antes dela existir, ela foi projetada através de uma mente. Ou seja, como que funciona essa realidade nossa? Ela funciona da seguinte forma: a sua projeção mental cria a nossa realidade. Então, a nossa realidade do nosso planeta é criada pela projeção mental unificada de todas as pessoas. Então, você sabendo que o que você pensa você pode materializar, você não pode ficar pensando coisa ruim. Você não pode ficar em padrões negativos sobre si mesmo, ideias negativas sobre si mesmo, porque isso na maioria das vezes são manipulações para que você use, lembra os 10 de energia? Para que você use a tua energia, para que você dê a sua energia para seres negativos. Ou seja, você está sendo um gado, a gente acaba sendo um gado, porque a gente não presta atenção nisso e a gente fica jorrando aquela energia negativa para os seres ficarem se matando lá embaixo entre aspas, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, a gente precisa entender a nossa mente. A gente precisa entender que isso é muito poderoso e que eu preciso usá-la ao meu favor. Eu preciso utilizá-la para o meu crescimento pessoal, eu preciso utilizá-la para o meu desenvolvimento pessoal, para ajudar as pessoas e para me ajudar também, né? Mas tem outro fator muito importante da mente. A gente precisa entender outra coisa. Tem mais uma influência que afeta o nosso mental negativamente. Outra influência, vidas passadas.
A gente falou do sistema de seres negativos, que são bilhões, que estão toda hora matutando no nosso ouvido coisas negativas para roubarem a nossa energia. E a gente tem que falar das nossas vidas passadas. A influência que as nossas vidas passadas têm na nossa mente. Isso é muito importante. Qual que é a influência que existe da vida passada? Por exemplo, você está sabendo dessa informação agora. Se você teve uma vida passada que você foi extremamente pessimista, ficou se diminuindo naquela vida pelas coisas que aconteceram. Vamos supor que você sofreu muito naquela vida, muito bullying, muitas coisas negativas, e você, aquela persona de uma outra vida há 200 anos atrás, aí chegou um dia que ela morreu. Aí você foi pro astral, fez todos os processos lá e retornou encarnado. Só que esse conglomerado de informação que foi aquela persona sua ainda existe. E a tendência é que você seja influenciado pelos pensamentos daquela existência. E não só dela, de centenas de outras. Então, você agora, aí, onde você está me olhando aqui, você é a somatória de milhares de vidas que você teve. Você não teve uma, duas, três, você teve milhares. Na Terra, o pessoal normalmente é 1 a 100. 80, 100, 120, 60, varia, né? Mas, então, você percebe que você é a somatória de tudo isso. E o nosso passado planetário não foi flores. Foi tiro, porrada e bomba, vamos falar assim. O que isso significa? Que os registros do passado que a gente tem são pesados, são negativos, né? Muitos registros de opressão contra o feminino, muitos registros negativos de várias formas. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter consciência de que dentro de você existem diversas personalidades, de diversas vidas, que têm diversos tipos de pensamentos diferentes. Porque quando essa persona morreu, ela ficou registrada no teu corpo mental e no teu corpo emocional. Correto? Então a tendência é que você seja pessimista aqui agora. Porque aquela frequência vai vir até você, porque ela está dentro de você. Então, qual que é a sua missão? Você, como ponta encarnada, precisa fazer com que essa espiral negativa que está dentro de você, vindo através dessa frequência, seja alterada. Você precisa mudar isso. Então, você não pode ser levado pelo que você pensa que está ligado àquela vida. Você precisa, como ponta encarnada, como uma nova versão de si, agregar a melhor ideia, o melhor conceito possível. Porque você vai criar a realidade em base do que você está pensando. Para que eu vou ficar pensando negativo da vida ou de mim, sendo que isso vai fazer com que isso aconteça, que esse pensamento exista e se manifeste? A gente é tão poderoso, o ser humano é muito poderoso. A gente tem que entender isso. Foi como eu disse, nós somos fragmentos do todo. A gente tem muito poder. Então, quando a gente se diminui, isso acontece. Quando a pessoa fala assim, Wesley, eu não sinto nada espiritual. Eu não sinto nada. Automaticamente, ela mesma cria uma barreira em volta dela, uma placa, um bloco de energético que vai fazer com que ela não sinta. Eu estou falando isso porque acontecia comigo. Eu falava, eu não sinto nada. E as pessoas falam as coisas, mas eu não sinto nada dessas coisas. Aí um dia eu consegui ter essa percepção de que eu criava barreiras e barreiras e barreiras. Até que o dia que eu falei assim, agora eu vou quebrar essas barreiras. E eu quebrei as barreiras. E hoje eu sinto, até demais. Até o que eu não quero. Então, é muito importante você usar a sua mente ao seu favor. Você usar a sua mente para o seu crescimento, para a sua transformação. E claro que existe uma maré de energias negativas do nosso passado e você tem que lutar contra ela. Eu tive uma experiência que me mostrou isso nitidamente. O que aconteceu? Eu estava no meu trabalho, num caixa de supermercado, sentado, até que eu senti a intuição vindo assim, fica presente. Fica presente o máximo do tempo que você conseguir.
O que é estar presente? Ficar no corpo, ficar no físico. Não ficar transitando no passado e não ficar transitando no futuro mentalmente. Aí eu comecei todo o processo de presença, respiração, tudo legalzinho. Eu fiquei mais ou menos umas 4 horas sentado num caixa, presente. Não tem a ver, isso é uma meditação. O ápice da meditação é o estado de presença. Quando o monge entende que ele precisa, o objetivo da meditação é mostrar o estado de presença, ele não medita mais sentado com o olho fechado. Ele simplesmente vive a meditação todos os dias. Então, eu peguei e fiquei 4 horas. E eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Comecei a entrar num estado de consciência muito doido, muito incrível. É como se a minha consciência desacoplou do meu eu. A minha consciência desacoplou do meu corpo mental e ela desacoplou do meu corpo emocional. Eu não me sentia mais Wesley. Eu era o observador de quem o Wesley está sendo nesse momento. É como se, imagina que eu estou aqui, a consciência fez aqui, ó, plup, eu observava eu mesmo. Só que no momento que isso aconteceu, eu comecei a perceber muitos eus meus. É como se eu via que dentro de mim existia diversas personalidades minhas que vinham de diversas vidas diferentes. Por exemplo, eu conseguia visualizar que, nossa, eu sou reclamão porque numa vida passada aconteceu isso, eu era assim. Nossa, eu sou meio bravo com determinadas situações por causa daquela vida passada que aconteceu isso. Eu sou uma pessoa que às vezes sou meio chato por causa daquela situação, isso. Nossa, eu tenho medo daquilo por causa daquela vida ali que aconteceu isso. Eu conseguia ver as vidas, ver as personalidades que eu tinha tudo ao mesmo tempo e é como se isso me desconectava dos padrões dela e automaticamente curava elas. Porque existe uma coisa, se você quer uma transformação, presta bem atenção no que eu vou dizer. Se você quer uma transformação, você não pode repetir o padrão mental daquela vida. Vamos supor que naquela vida ali você se diminuiu demais. Você se sentiu incapaz, você se sentiu que não podia, que não conseguia, que você não ia conseguir chegar lá. Se isso, o que vai acontecer? Esse bloco de informação daquela vida vai vir na sua mente. E você vai conseguir ouvir mentalmente. Só que se você pegar essa informação e aceitar ela dentro de você, o que você vai fazer? Você vai nutrir aquela realidade. Você vai nutrir aquele fragmento. E você precisa transformar aquele fragmento. Você precisa fazer com que ele deixe de ser daquela forma. Você precisa curar esse eu teu. Só que como que você vai curar se você está dando energia para ele? Porque quando você pensa, quando você vem aquele pensamento e você aceita aquele pensamento e fica matutando, falando que a vida não está indo bem por causa daquilo, você vai mentalmente nutrir aquele eu. E ele vai continuar existindo. Então, a gente precisa ter a percepção do que a gente pensa. Por isso que eu estou dizendo que é muito importante a gente entender a nossa mente para poder usar o nosso poder mental a nosso favor. Então, quando eu percebo que vem um pensamento que está ligado a uma vida que eu fui energeticamente negativo, eu não deixo aquele pensamento tomar conta. Como que eu faço isso, Wesley? Basicamente é o seguinte: como que você faz para não ser influenciado por um pensamento negativo? Opção 1. 2 pensamentos não ocupam uma mente só. Muda o pensamento. Se você começa a entrar num padrão negativo de pensamento, troca, pensa uma coisa boa, muda completamente, esquece aquilo. Segunda opção, e acho que a mais efetiva. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos a consciência. Nós somos uma consciência. Nós somos uma consciência acoplada em um corpo biológico. E que dentro desse corpo biológico existe emoções e pensamentos. A consciência
que nós somos é nada mais, nada menos do que um conglomerado de informação. Imagina que a nossa mônada é uma nuvem gigante com infinitas informações. E essa nuvem vai descendo, desdobrando, desfragmentando até chegar no corpo físico e entrando na estrutura emocional, estrutura mental e de todo o corpo. Estrutura hormonal e tudo mais. Só que o que a gente precisa entender disso? Que nós não somos a nossa mente e nós não somos as nossas emoções. Nós estamos experienciando o que é ter uma mente e experienciando o que é ter a emoção. Só que o problema é que quando a gente se agarra demais a algum desses corpos, a gente fica preso. A gente fica preso às limitações dele. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que é muito ligada ao corpo emocional. O que isso significa, Wesley? Significa que aquela pessoa, hoje ela está rindo, sorrindo, brincando, 5 minutos ela está chorando, se esperneando. Por quê? Porque a consciência dela está muito acoplada no corpo emocional. Ou seja, ela é muito volátil no sentido emocional. Uma hora está chorando, uma hora está rindo, uma outra hora está triste, outra hora está feliz. Isso é bom? Não é bom, porque fica muito à mercê das emoções. Ela precisa estar mais consciente. A mesma coisa para pessoas que são muito mentais. As pessoas que são muito mentais, elas acabam sendo um pouco frias e elas vivem na mente delas. Elas vivem no passado, sofrendo pelas coisas que aconteceu e fica no futuro ansioso ou ansiosa pelo que vai acontecer. Ou seja, você viu que tem 3 coisas. Tem a consciência, o corpo mental e o corpo emocional. Você não pode ficar grudado no corpo emocional e nem pode ficar grudado no corpo mental. Você tem que fazer isso aqui, ó, plup, que foi o que eu fiz quando eu estava meditando num caixa de supermercado. Quando você desacopla do corpo emocional e do corpo mental, quando você entende, porque aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Você vai se perceber como algo diferente. Você vai entender você vai começar a entrar numa dimensão de si próprio que eu não tenho como explicar, você tem que fazer. E aí você vai se perceber como consciência. E quando você começa a se perceber como consciência, o que acontece? Aí a virada de chave acontece. A emoção vem até você, vamos supor que aquela raiva vem até você, só que você não está grudado no corpo mental, no corpo emocional, perdão. O que vai acontecer? A raiva vai vir, vai passar pelo seu coração, não tem como bloquear, é impossível bloquear. Você vai sentir, mas você não vai nutrir ela. E você não vai julgar mentalmente, porque você não está acoplada nesses corpos. Ela vai vir como se fosse um hóspede dentro de um hotel. Ele vai entrar, vai ficar ali um tempo e ele vai embora. Então, quando a gente está na nossa consciência, aquela emoção vai vir, você vai sentir por pouco tempo, só que como você não está nutrindo ela, porque você é o observador do que está acontecendo com o seu corpo e com o seu ser, ela não tem opção a não ser se dissipar e ir embora. Ela não está sendo nutrida, você não está dando energia para ela, para que ela continue a existir. Então isso vale para as emoções e isso vale para os pensamentos. Então quando você está em consciência, você consegue ter um domínio maior sobre a sua vida, porque você vai pensar, o pensamento vai vir, você não vai dar força para ele. Se for negativo, você não vai dar força para ele. E ele não tem outra opção. Ele não está sendo nutrido. Então, isso é muito importante a gente entender. Ah, Wesley, você consegue fazer isso o dia todo? Não consigo. Eu não consigo fazer isso o dia todo. Se eu conseguisse fazer tudo que eu falo, eu acho que eu já estava iluminado. Mas eu tento. Todo dia eu tento.
E tento, e tento, e tento. E vou devagarzinho, aos trancos e barrancos, aprendendo. Então, nada mais justo do que eu vir aqui compartilhar do que eu vivenciei. Porque eu vivenciei isso. Eu só não consigo manter isso ainda. Né? Isso é muito difícil de se manter. Tá vendo? Um pensamento que impede que aconteça. Um pensamento que impede que aconteça. Ou seja, eu estou consciente. Agora eu acabei de perceber o que eu acabei de fazer. Ou seja, eu vou conseguir. Ponto final. E ninguém vai mudar isso. Entendem? Então, pessoal, essa é a mente. Essa é a consciência. Agora vamos mais fundo em tudo isso. Vamos mais profundo. Vamos mergulhar mais para a gente entender. Porque a gente precisa entender esses fundamentos para a gente viver uma vida melhor. Basicamente é isso. Para viver uma vida melhor. Para viver uma vida tranquila. O objetivo de tudo isso... Wesley, qual que é o objetivo da espiritualidade com anjos, arcanjos, Elohim, ETs, Umbanda, todo esse povo? O que eles querem com tudo isso? Eles querem uma coisa só. É só uma coisa. Todo esse movimento espiritual é para que você tenha uma encarnação feliz. É para que você viva uma experiência gostosa. Uma experiência que, quando você sair daqui, te enriqueça. É isso. É simples. Não é para você sair daqui super inteligente. Não. Eles querem que você viva, tenha uma experiência que você olhe e fala, nossa, que coisa magnífica que eu vivi. Que coisa interessante é essa existência, esse mundo. É isso o objetivo de todo esse movimento dentro da eternidade, nesse mundo que a gente vive hoje. Então, reflitam sobre isso. E acredito que agora vocês entenderam um pouco mais sobre a mente e sobre o quanto ela é poderosa. E para a gente aprofundar, a gente tem que entender outra coisa. Nós somos, nós estamos aqui nesse mundo fragmentados, né? A gente tem que pensar o seguinte, ó. Quando eu estou no corpo astral, eu consigo perceber isso quando eu estou no mundo astral. Quando eu estou no corpo astral, no mundo espiritual, eu percebo o seguinte. Lá eu consigo sentir a fonte. Eu consigo sentir a conexão com o todo. Lá eu sei que eu sou o todo. Então, é como se, às vezes, eu me projeto lá no umbral para fazer um resgate, ajudar alguém em alguma situação. E quando eu estou projetado no umbral, fazendo um resgate, alguma coisa, é como se eu não preciso pensar no que precisa ser feito. Porque é como se eu já sei tudo que precisa ser feito. É como se, vamos usar essa palavra, a fonte dá o roteiro para você, você só faz o que tem que ser feito. Não tem dúvidas, não tem questionamentos. É a mesma coisa de uma gota do rio que vai para o mar. A gota não fica se perguntando se ela vai empoçar, se ela não vai chegar até lá, se um peixe vai engolir ela. Ela só vai. Porque ela sabe onde ela tem que chegar e onde ela vai chegar e ponto final. Então, no mundo astral, dentro do que eu estou vivenciando, eu já consigo perceber isso. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é trazer aquela consciência que eu tenho no astral para o mundo físico. Só que é muito difícil. Outro padrão, tá vendo? Não é difícil, eu vou conseguir. Mas é como se, por aqui ser uma dimensão muito densificada, é bem complexo trazer esse nível de consciência, porque, primeiro, que nem é a proposta de evolução desse mundo, né? A proposta de evolução dessa dimensão é o todo experienciar ser diversos fragmentos individualizados, né? Ou seja, quando eu estou no mundo astral sentindo o todo, eu percebo que todas as pessoas é tudo a mesma coisa. Eu não consigo, vamos dizer assim, sentir que é uma outra coisa. Lá você tem a percepção que também é você.
Por mais que seja você numa versão diferente, porque está vivendo experiências diferentes, em situações diferentes, em famílias diferentes, em crenças diferentes. Então é como se Deus se fragmenta em diversos eus, que somos nós, e vive infinitas experiências e cata toda essa informação. Imagina a quantidade de informação, pessoal, que todo mundo está vivendo agora. Relacionamentos, conflitos, amores, tristezas, discussões, estudos. Imagina nesse momento a quantidade de informação que está acontecendo. E tudo isso está sendo enviado para esse todo, para que através de toda essa experiência ele crie novas realidades, novas existências e novas formas de viver. Ele está em tudo e em todos. E nós somos ele, a pontinha dele aqui. Então, só que é muito difícil, eu falei para você, é muito difícil trazer essa consciência para cá. Mas o objetivo da espiritualidade é que o planeta seja sutilizado e isso comece a entrar. Isso comece a aflorar no coração das pessoas o entendimento de que nós somos o mesmo ser, experienciando a realidade de diferentes pontos de vistas diferentes. Então, quando a gente tem um conflito com alguém, não tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com a gente, tem a ver com o que a gente acha daquilo. Mas esse tema vai ficar para outro vídeo, pessoal. Eu acredito que essas informações já vão trazer uma certa expansão do entendimento da mente, do corpo emocional e da consciência, tá? Tudo isso é necessário para a gente ter proteção, para a gente ter amparo espiritual, porque se você é influenciado negativamente por uma outra vida sua que teve medos e você agora vibra esse medo, você vai abrir um canal você vai entrar numa frequência na qual obsessores também vão se conectar com esse medo. Aí vai virar um triângulo, vida passada, vida presente e os obsessores. Vai ficar um fluxo e você vai ficar travado nesse medo. Você vai ficar travado nesse padrão. Então por isso que precisa ser entendido essas questões, para a gente poder viver uma vida mais leve e viver protegido. Porque se você viver no padrão negativo do medo e o obsessor se conectar, como é que você vai viver uma vida boa? Como é que você vai progredir? Nutrindo esses seres com medo. Então, pessoal, o próximo tema que a gente vai estudar aqui vai ser os conceitos. É muito importante a gente entender a importância das nossas crenças, dos nossos conceitos, das nossas ideias sobre o mundo, tá certo? Pessoal, não esquece de curtir o vídeo, de seguir o nosso canal aqui e compartilha com mais pessoas para trazer esses conhecimentos para mais pessoas, tá joia? Um beijo no coração e a gente se vê.